aqui muito especial, como eu falei na chamada, nesse canal que inicia-se hoje, tá? Vai ser muito difícil chamar ele de Wellington Lopes, porque ele é meu primo e eu chamo muito ele de Well, tá bom? Mas é o Wellington Lopes, tá? Eu queria estar apresentando ele aqui antes de vocês, que é o Wellington Lopes, que ele é head de operações na área de seguros, é muito fera nessa parte, tá? Tem uma vida aí com a gente, é da família, mas independente disso, ele tem uma vida profissional bem duradoura, né? Eficaz, que é coisa que a gente vai bater um papo aqui. Esse é o intuito do canal, né? Não é nada assim elaborado, tá bom? Esse aí nos primeiros episódios realmente eu tô me soltando ainda, tá? Demorei para fazer isso aí, mas eu tô aqui por vocês, tá certo, galera? E é isso. Então eu queria que o Edson se apresentasse aí. Se quiser lembrar de alguma coisa que a gente já passou junto, quem é você, se apresente para o nosso público aí. Pessoal, primeiro, muito obrigado, Alex, pelo convite. Eu me chamo Wellington Lopes, mas inevitavelmente todos acabam me chamando de Well, tanto no mundo pessoal quanto profissional. Eu sou bem conhecido como Well mesmo, e eu gosto de ser É chamado de Well. corporativo? Não sabe, tá vendo? Novidade, já tem a primeira novidade aí. Pois é, mesmo sem que eu peça, acaba que as pessoas me chamam de Well e eu curto, assim, acho super tranquilo. Meu nome é Wellington Lopes, mas pode me chamar de Well. Eu tenho 49 anos, sou casado, moro aqui em São Paulo e trabalho desde os 14 anos. Então a gente está falando aí de 35 anos de jornada. E desde meu Quiser cortar essa primeiro. parte, quiser Oi? cortar essa parte, fica à vontade também. Você gosta de data, você gosta de data. Tem gente que não gosta de falar assim. Não, tranquilo, tranquilo. Tem 35 anos que eu atuo no mercado de seguros. Meu primeiro emprego já foi numa seguradora, foi uma casualidade, assim, acabou acontecendo e eu acabei fazendo carreira nessa área, né? Então hoje eu sou um Então, especialista em operações. eu queria saber essa transição, né? Como é que foi essa transição para se tornar esse head de operações hoje, esse CEO que você se tornou, El? Como é que foi toda essa transição de estudo, de como é que você conseguiu? Olha, tudo começou lá atrás, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, a legislação permitia que nós trabalhássemos e fôssemos registrados. Então, meu primeiro registro em carteira foi aos 14 anos. Uma seguradora, comecei por baixo, né? Comecei como office boy, é uma profissão que os mais jovens nem conhecem. Acho que Então, hoje a posição correspondente seria um motoboy, talvez, né? Mas era sem a moto. Pensa no motoboy sem a moto. Era assim que as empresas mensageiro, né? registravam, mensageiro, né? Mas o meu registro está lá, office boy mesmo. E não tinha nenhuma experiência, comecei numa empresa grande, né? Numa empresa já de seguros, na Sul América Seguros. E muito jovenzinho, 14 anos, né? Com o objetivo de ganhar um dinheirinho para poder fazer algumas coisas que a minha situação financeira naquela época não permitia. E peguei gosto, né? Gostei da área e fui me desenvolvendo. Acho que tive boas oportunidades, aproveitei bem as oportunidades. Encontrei gente muito bacana no meio do caminho. Algumas nem tanto, mas também acho que isso faz parte do nosso crescimento, né? Eu sempre fui um cara muito dedicado, assim, né? Tanto para os estudos, como para tudo que eu faço, assim, eu sou um cara bastante determinado, assim. Estabeleço as coisas e vou atrás dessas coisas que eu estabeleci. Acho que isso é uma característica forte que me trouxe até aqui, né? De estar sempre muito atento a tudo que está acontecendo, sem desprezar qualquer detalhe, porque eu acho que a diferença fica nos detalhes, né? Tem muita gente cheia de formação, cheia de cursos, graduações, títulos, mas na hora da prática esquece dos detalhes. E por mais que eu, que sou um profissional que vim do analógico para o digital, né? E agora para a inteligência artificial, você precisa entender que no final do dia quem vai executar e concretizar as coisas são as pessoas, né? Independente do tamanho da tecnologia, independente do tamanho da digitalização, no final do dia são as pessoas que produzem, né? O resultado no final. Então,
Acho que isso foi uma característica muito forte minha, de gostar de gente, sempre gostei de papear, de conversar, então sempre fui muito atento, uma percepção assim aguçada, de observar o que está acontecendo em volta, e um pouco de coragem, né? Com um pouco de medo, que também faz parte, Sim, mas acho que quando o claro. medo vem, a gente tem que ir com medo mesmo. Acho que esse é um pouco assim da linha geral aí da minha trajetória. E aí eu acabei fazendo carreira, né, assim, de office boy a CEO Esse, de uma seguradora é um caminho longo, né? É um porque caminho é uma longo. troca, né? Você está falando de pessoas, gente. Eu também tenho uma bagagem. Um dia eu vou fazer um podcast comigo mesmo ainda, para falar, ou se vou ser convidado para algum. É que eu falo, nessa parte, que é um aprendizado mútuo, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo. Então, assim, por exemplo, o que você destacaria assim, como principal aprendizado e desafio enfrentado nessa trajetória até aqui, assim? O que você destaca mais, assim? Olha, eu acho que a capacidade de se adaptar às mudanças, né? E aí em todas as matérias, eu digo, né, assim, as mudanças econômicas, as mudanças de necessidade de mercado. Acho que tudo é um organismo vivo, né? Eu digo que eu nunca falo que eu sou um cara de operações, eu estou, né? Então, eu Estamos, é isso estou aí. um cara de operações, fiz minha carreira em torno da área de produtos, serviços e operações em geral, o que compõe um leque muito maior de áreas, né? Assim, os nomes às vezes confundem, mas eu sou um cara de seguros bastante generalista, operei em vários ramos de seguros, mas sempre com área de produtos, serviços e operações, né? Que engloba atendimento, que engloba as áreas técnicas, entre outras áreas que eu tive a oportunidade de aprender, de me desenvolver e aí cheguei ao ponto de liderar, que são etapas completamente diferentes, né? Então, em cada degrau dessa escada da minha trajetória, eu acho que eu tentei tirar o melhor de mim e o melhor do outro e o Sim. melhor da oportunidade que estava ali à minha frente, né? Então, A quando troca, eu. né? A Exato. troca. Independente do nível de intelectualidade que me era exigido em cada momento dessa etapa, eu sempre procurei encontrar a melhor performance, o melhor resultado, o melhor caminho, né? O melhor aprendizado. Então, acho que eu nunca julguei muito isso, sempre tive bastante ambição, principalmente financeira, mas no final do dia, depois de 30 e poucos anos trabalhando, eu diria para você que o dinheiro é a consequência, né? Porque se você também não estiver satisfeito com o que você está fazendo, fica muito difícil você trabalhar, entregar, produzir, ser criativo, gerir pessoas, gerir processos, lançar produtos, entregar resultados e passar por fases de. Eu já passei por aquisições, fusões, venda de empresas, então Sim. são todos assim capítulos da minha história aonde eu acho que respondendo de forma objetiva a sua pergunta, acho que o grande ponto forte Aprendizado. meu é ser um cara bem resiliente, assim, eu sempre fui um cara muito resiliente, né? Resiliência é uma coisa, é uma palavra clichê, mas ela é importante, né? Acho que a gente tem aí hoje um parque de profissionais que se destacam pela resiliência, né? A resiliência ela é muito importante. Acho que a efemeridade da juventude, né, traz um pouco de instantaneidade nas necessidades. Então, o profissional Tudo para novo ontem. hoje, Tudo ele para quer ontem. pra ontem, ele quer ser gerente, mas ele nem sabe o que é ser gerente, né? Assim, Ele muitas já entra vezes querendo os ser gerentes dono. têm Ele já. status, os gerentes têm um salário maior, e no final do dia não é bem assim que as coisas acontecem, né? Me lembro de coisas Sim. curiosas, assim, quando eu fui promovido a gerente, eu tinha 27 anos, né? Então eu era Nossa. coordenador, já estava trilhando lá um caminho de gerência. Eu lembro que foi um dia muito importante para mim. Eu diria para você assim que de todas as minhas conquistas profissionais, o dia que eu fui promovido a gerente foi o dia mais especial na minha trajetória. Porque eu desejava muito esse momento, assim, né? Eu batalhei tudo que eu tinha feito até ali era para virar um gerente. E aconteceu.
E eu É a tive a conquista, sorte, né? Prazer da conquista. prazer da conquista. E eu tive a sorte de ter esse momento com pessoas bem especiais, né? Eu tinha uma gestora que é a minha mentora, né? Acho que todo mundo tem um mentor, acho que essa é uma dica legal. Procure encontrar quem vai ser o seu mentor, né? O mentor não é aquele que você vai pagar para te desenvolver, mas é aquele que você vai escolher no seu coração, que é aquela pessoa que você olha, enxerga o que ela tem de melhor profissionalmente e até pessoalmente e se inspira nessa pessoa, né? Acho que A pessoa de valor, né? Pessoa de valor. todo grande executivo tem um mentor. Nem sempre o mentor se parece com você, pois a minha mentora, nós temos estilos completamente diferentes, tanto de liderança quanto outros aspectos, mas acho que eu tive a sorte de ter essa passagem assim, do nível de tático, né, para estratégico, que é a mudança de coordenação para gerente, debaixo dessa mentora, uma pessoa muito especial, o nome dela é Márcia Fernandes. E também tive um Nossa, que diretor, legal. que era o Lauriberto Tavares, que também é um cara fenomenal, assim, um cara incrível, assim, que desenvolveu inúmeras pessoas no mercado. E foi um momento muito especial, assim, eles fizeram muito, de uma forma muito carinhosa. Eu quase tive um treco no dia, porque embora eu desejava muito, no dia que aconteceu eu não estava esperando. Não, eu me lembro que eu até fiquei assim, com um pouco de falta de ar, minha pressão subiu, eu fiquei assim extremamente emocionado com o momento e foi um dia incrível. E o mais curioso É é que que assim, é que a gente nunca acha que merece, né? A gente nunca acha que merece, né? achar que merecia, acho que talvez eu até achasse, mas eu de verdade, no dia que aconteceu, não era um dia que estava esperando, né? Era algo que eu almejava, era algo que eu estava batalhando para, mas foi muito bonito, assim, foi muito carinhoso, trouxeram uma mensagem que tinha tudo a Legal. ver comigo, a forma de fazer, né? Eu sou um cara muito irreverente, assim, algumas pessoas até brincam comigo que eu sou um peixinho mutante, né? Assim, eu não sou um peixinho tradicional de aquário, eu não tenho um pensamento quadrado, então eu fizeram de uma forma que super se encaixou a minha pessoa, né? A minha reverência, a minha autenticidade. E foi um momento muito especial. Porém, no D mais um, eu acordei e aí eu tinha essa posição, eu era um gerente, era o que eu queria. E aí, né? E aí, quando eu entrei nesse portal da liderança tática, né, não mais estratégica, não mais tática, é, eu vi que eu sabia pouca coisa, né? Porque eu era muito bom fazendo o que eu fazia, e aí quando Sim. eu recebi a oportunidade de ser gerente, eu descobri ali na raça que era muito diferente do que eu imaginava, né? E É, aí porque então, aquela parte do vendedor, né? Ele é um ótimo vendedor. Quando ele promove para gerente, ele não consegue mais fazer nada, né? Ele era exato. um ótimo, ele desempenhava como muito bom bater nas metas, porque vendas é isso, né? E aí Eu quando acho ele que atua para atuar com pessoas, e aí essa parte de liderança deixa a desejar, né? Eu acho que esse meu relato, talvez quem estiver assistindo, quem assistir vai se identificar, algumas pessoas vão se sentir à Sim, vontade para compartilhar, outras não, mas eu acho que é muito recorrente, assim, sabe? sim. Eu sempre fui um profissional assim de alta performance, né? Então assim, desde que existe avaliação de performance, eu sempre assim tirei notas muito altas, assim, batalhava com uma performance muito boa. Só que executar o trabalho é diferente de gerir quem executa o trabalho, né? E esse Sim. processo foi um processo de transformação, não foi imediato. Então, assim, 6 meses na posição de gerente, eu não era um gerente bom, né? Eu era um gerente em desenvolvimento. Modesto, você é modesto, eu E sei, tive que, te assim, conheço. Eu tive sei que será bom. tive que me desapegar de coisas importantes, assim, né? Porque eu tive alguns aprendizados, assim. Eu não tinha nenhuma dúvida que eu faria melhor alguma coisa do que o outro, assim, porque eu era muito dedicado. Mas a partir do momento que eu comecei a desempenhar papéis de liderança, eu tive que aprender que o outro pode fazer tão bom, pode executar uma atividade tão bem quanto eu, ou ainda melhor do que eu, se eu orientar. Se É eu bíblico. incrementar. Jesus falou isso aí. Pode fazer milagres como eu ou mais que eu ainda, né? Então é um processo, assim, demora um pouquinho para você entender essa engrenagem. E depois que você entende, obviamente, acho que existe uma decolagem, assim, né? Porque você vê que, nossa, a minha contribuição agora é muito mais desenvolver as pessoas e entregar os resultados através das pessoas.
né? Sim, fala um pouco dessa liderança que você falou do tático, estratégico. O que você sabe, entende e produz nesse aspecto? O que você mais gosta? E tá onde? No estratégico? Aonde você gosta de estar? Olha, eu curti muito todas as fases da minha carreira, tá? Mas eu gosto Certo. bastante do estratégico, né? Eu acho que o estratégico é o meu lugar, né? É onde eu Tá. Se desempenho achou, se melhor. achou. Exato. É. Até porque, Legal. assim, eu tive uma trajetória longa no tático, né? E o tático, ele é uma delícia, porque, assim, ele não para, ele é agitado, ele tá norteado por um contorno muito definido, né? Muito claro, o que se deve fazer, o que se espera que se faça, o que se espera que se entrega. Agora, o estratégico não. O estratégico, ele é um contorno a lápis, né? Então, você tem uma ideia de contorno. Criatividade, né? Você pode usar a sua criatividade, né? Exato, acho que o estratégico você extrapola um pouco esse limite do que Sim. pode ser feito, como ser feito, tem sempre novidades, tem sempre coisas acontecendo, tem sempre transformações relevantes acontecendo em volta de você no mercado e que isso norteia muitas decisões estratégicas para que o tático consiga entregar aquilo que a empresa espera, né? Então, eu gosto bastante do tático, aprendo muito, é, acumulo boas experiências, bons projetos, projetos que eu me orgulho de ter trabalhado, uns que tenha sido o mentor da ideia, outros que tenha executado uma ideia, outros que eu tenha desenvolvido uma outra ideia, né? E gosto bastante. E uma outra coisa que eu gosto bastante também, além do estratégico, é de gestão de pessoas, né? Eu sou um cara Hum. de gestão de pessoas. Então, assim, eu E a acumulo. diversidade? Como é que você lida hoje? Que está em pauta, né? Hoje é bem sensível, né, esse tema. Olha, no meu último projeto, né, eu trabalhava na Darwin Seguros. Lá, além de desempenhar o papel de CEO, eu também era head de diversidade e inclusão. Eu acho que esse é um tema que eu me aproximei nos últimos 5 anos, né? Então é um tema que eu acho que eu parti lá do zero, né? Eu achava que sabia muita coisa sobre isso, mas ao estudar, ao pesquisar, ao me engajar nisso, eu entendi que isso era muito maior do que eu Hum. pude imaginar. Então, eu diria para você que hoje eu sou um nota 5, né? Estudando há Dá uns um 5 exemplo aí de anos. iniciativa bem sucedida que você fez aí. Dá um exemplo aí de Vou dar um iniciativa. exemplo bem bacana que foi com um portal de emprego da Transempregos. Transempregos, se você buscar no LinkedIn, você vai achar a página deles. É um site voltado para a colocação e seleção de pessoas trans, né? E eu Hum. fiz um processo de seletivo para analista de atendimento apenas com pessoas trans, né? E não porque eu queria ter um troféu de dizer eu tenho uma pessoa trans no meu time, porque Sim. você me fez a pergunta, e a diversidade, né? Aqui eu estou dando um exemplo, né? Eu queria também trazer para a empresa todas as questões que circundam esse assunto, por exemplo, de pessoas trans, né? E foi muito legal. Primeiro porque, assim, a gente teve um número de candidatos muito alto de inscritos, né? E nós temos um processo É presencial. mesmo? Muito alto? Muito, muito. Nossa. Mais de 30 pessoas. E aí a gente fez É uma porque a gente só vê votação. meia dúzia, né, de pessoas falando, né? Você vê, Sim, acha que é uma coisa muito restrita, né? E não é, né? não é. E aí a gente fez um processo seletivo presencial. E aí a gente tinha que preparar a empresa, né? Tanto Sim. as pessoas, né? Porque não tinha nenhuma pessoa trans no time, na empresa como um todo. E até detalhes que a gente teve que buscar, assim, como que é a questão de banheiros, né? Que banheiros que a gente deve ter? Polêmicas, Polêmicas, polêmicas. porque assim, você vai em algumas empresas, vou dar um exemplo aqui de uma resseguradora chamada Swiss Re, é uma empresa gigante mundial, e o banheiro deles não é a gênero, né, é unissex, né? Então, e você tem lugares que você não tem ainda essa questão. Então, a gente convidou a gente também a refletir sobre que posicionamento a gente quer ter, né, sobre essas questões. Então, eu acho que assim, a diversidade de hoje é um fato. Trazer diversidade para as empresas, mais do que as pessoas possam achar que é inclusão, não é crescimento. Porque a gente vive num mundo diverso. E as opiniões Sim. diversas são importantes. Tem até não vou expor aqui a empresa, mas um banco Não, não, por grande, favor. teve um banco Por grande favor. que teve um processo de reconhecimento facial
e o reconhecimento facial não reconheciam pessoas pretas, né? Por que que isso aconteceu? Nossa, O banco pelo amor quis de isso? Deus. Eu não quero Obviamente, ser cancelado, eu não quero ser cancelado antes de começar o projeto. com certeza o banco não tinha essa intenção. Mas isso não é o suficiente quando você está falando de diversidade. Se essa empresa tivesse uma diversidade de pessoas, na POC dessa implementação, haveria sido feito testes das mais diversas naturezas. E teriam Sim. detectado que aquela tecnologia que estava sendo usada para fazer o reconhecimento facial não funcionava em pessoas pretas. Por causa da Como eu sempre luminosidade. eu fui de tecnologia, sempre fui, né? Não descortando, mas assim, às vezes é uma configuração, né? Exato. Configuração do aplicativo, alguma coisa assim. E Então, às quando vezes é você só não um tem. erro. Passou, né? Um erro que passou que ninguém observou, vamos dizer assim, É né? porque não tem um time diverso, né? Quando tem um time diverso, em todos os aspectos, não estou falando só de sexualidade, de cor, estou falando em vários aspectos, né? Etariedade, que eu também sofri muito, negócio de etarismo, Sim, e quando você não depois tem dos 50. quando você não tem diversidade na empresa que você trabalha, tudo que é produzido, ele fica faltando um pouquinho. Porque quando você tem um time diverso, o time questiona, o time checa, o time coloca à prova algumas coisas, que quando você tem um time não diverso, você perde, como esse banco aí que perdeu, com certeza, né? Aí foi exposto nas redes sociais, foi exposto amplamente no LinkedIn. Então, assim, uma marca. Segregou, né? Segregou, Exato, segregou. né? Então, eu acho que tem uma série de questões, algumas questões que são sociais, outras questões políticas e outras questões empresariais mesmo, né? Eu acho que tem muita empresa, Alex, que está muito atenta à diversidade e tem excelentes programas de diversidade dentro das suas instituições. Hoje é muito comum Está você sendo ver. debatido no Congresso, né? Está sendo debatido no Congresso. Eu não sei quando vai chegar a solução. Estão Sim, gatinhando lá, porque tudo é lei, né, Well? Você sabe que a parte de cota, essas coisas, assim, bem polêmico você falar, né? Cada um tem uma opinião. Eu acho que por mérito, assim, seria bem interessante, mas depois eu fui analisando com o tempo, né? A gente vai tendo uma certa idade, você vai vendo que às vezes a pessoa não tem aquela chance, né? exato. Mesmo no lugar onde nasceu, aquela coisa. Então, realmente, você tem que ampliar os horizontes para todo mundo ter oportunidade, porque muito é oportunidade, né? Então, Sim. eu prezo muito isso de analisar macro, assim, 360 hoje. É o ponto de partida, Analisa, né? Como é que você vai sim. usar só a meritocracia Isso, para meritocracia. avaliar se você tem pontos de partidas diferentes, né? Tem até um vídeo, Sim. depois eu vou procurar para te mandar o link, que é uma experiência onde fazem uma fila, assim, de umas 200 pessoas, e aí Certo. é uma gincana, não sei se você já viu esse vídeo. Aí o cara fala assim: quem chegar no outro lado do campo primeiro vai ganhar $100 ou $200. Mas antes de começar a competição, ele vai fazer algumas perguntas. Se a sua resposta for não a essa pergunta, você dá um passo. Para cada pergunta que você responder não, você dá um passo, né? E ele começa a fazer Hum. perguntas assim do tipo: você já teve que se preocupar com o que você ia comer no dia seguinte? Sim ou não? Que era não, dava um passo. Você já teve que pagar conta de água, luz? Deu um passo. Você estudou em escola pública? Ou precisou de alguma ajuda do governo, algum programa assistencial, dê um passo. E aí, o que acaba acontecendo é que uma galera começa a andar vários passos, né? E uma galera fica lá no fundo, que são as pessoas que têm um ponto de partida atrás. Então, assim, nasceu num ambiente, num ambiente mais desestruturado, familiar, não teve acesso à cultura, não teve acesso a lazer, não teve acesso à educação de Sim. qualidade, não teve acesso a desenvolvimento pessoal. E quando essas duas pessoas são adultas, né, elas têm um ponto de partida diferente, né? Então acho que é assim, Sim. eu não estou aqui levantando bandeira do lado A ou do lado B, mas eu estou levantando que essa é uma questão que se você estuda, você lê, você vai atrás, você Eu entende, leio e eu estudo. você Eu entende leio e um estudo e pouco. hoje. Eu sei, eu entendo. Só que eu tenho uma filosofia hoje que é assim, Well, jogar a corda, É, entendeu? Eu não sei se você. Eu vou dar um exemplificar aqui. Não tem problema. Joga a corda. E a pessoa segura, fala firmeza, confia, vem comigo, vamos aprender, vamos dividir, com responsabilidade. Porque hoje está muito essa coisa, por exemplo, às vezes de auxílio, esse negócio todo, a pessoa fica acomodada, vamos dizer assim, entendeu?
E Mas aí você não tem que ter é. alguma iniciativa. Não, então, mas eu estou falando no Sim. globo geral, no cômputo geral, assim, não estou falando categoricamente uma coisa ou outra. Estou Aham. falando geral de ajudar a corda. Hoje eu vejo o meu mundo empresarial ajudando, olhando para os lados, né? Sim. Os governantes, você começou a olhar um pouco para os lados, para que realmente tem que jogar a corda e tirar esse pessoal. Porque todo mundo é um só, né? Todo mundo tem o sangue vermelho, não é cor de pele, não é gênero, não é nada disso. Eu penso muito nisso, entendeu? Nessa parte de diversidade, assim, entendeu? Acho que essa Também questão tem. da diversidade é um conhecimento constante, que a gente tem que todo dia evoluir um pouquinho, aprender um pouquinho É, mais, até para não falar besteira, né? Porque assim, tem muita gente que fala besteira, e aí porque não é lê, porque não vai cancelado. Falou atrás, né? besteira, hoje tem o preço. Para falar besteira, tem preço hoje. Então, acho que isso a diversidade, fazendo um resumão, acho que assim, é um requisito necessário nas empresas. As empresas precisam ter times diversos. As pessoas precisam ter um olhar a isso, de se inspirar em algumas empresas que já estão mais avançadas no processo de diversidade dentro das empresas. Tem uma área de diversidade, tem iniciativas em todos os aspectos, sociocultural, socioeconômico, de inclusão, entre outros fatores da diversidade. Isso é muito, muito, muito relevante. E grandes empresas estão muito atentas a isso, com certeza, né? Então, Muitas nesse vezes eu parte de vejo. seguro, vai. Vamos falar de inovação na parte do mercado de seguro. Tecnologia, tudo isso ajuda? Como é que é? Para você atender o cliente? Porque o cliente também é diverso. Ele também Sim, quer um exato. acolhimento, né? Eu vejo que a Darby lá tem o seu carro rosa, né? Bem legal, assim, é uma coisa que já pode ser, a pessoa fica mais à vontade. Eu não sei como é que era o tratamento, como é que era o CRM de vocês, Olha, o call Alex, center. falando de seguros em geral, né, eu acho que, de longe, o mercado segurador não é o mercado mais tecnológico do Brasil. Sem dúvida, bancos e instituições financeiras eles têm um nível de tecnologia muito mais avançado do que seguros. Seguros ainda é um mercado bastante tradicional. Porém, o que a gente observa, o que eu observo no mercado é uma grande evolução impulsionada pela pandemia. Acho que a pandemia impulsionou todos os mercados, sem dúvida, e a digitalização. Não tem nenhuma dúvida disso. Mas acho que as seguradoras evoluíram muito, né? Melhoraram seus processos, implementaram coisas digitais, facilitaram a vida tanto do cliente quanto do corretor, que é uma peça importantíssima no seguro, né? Hoje no Brasil não se pode comercializar um seguro sem um corretor, né? Então, eu acho que mudou muito. E aí, nesse muda muito, tem erros e acertos, né? Então, Sim. você tem uma tentativa desesperada de todas as empresas em ter os seus processos digitalizados, porém, às vezes, quando coloca a orquestra para tocar, existe algum desafinamento entre instrumentos, né? Então, de nada adianta você ter 10 números de WhatsApp, cada WhatsApp para tratar um assunto dentro de uma empresa, e você dizer que você faz o seu atendimento todo via WhatsApp. Não é verdade, né? Então, assim, você dificulta. Você entra, vai lá, eu diria assim, eu daria uma dica. Vai no site da empresa, vai em telefones Hum. úteis. Se a empresa tem mais de 4 telefones úteis, alguma coisa precisa evoluir nessa empresa, né? Falando de atendimento Vários canais, né? é, Vários canais que ninguém se confronta, né? Não, porque não se assim, integra. Não se exato. integra, né? As empresas colocam metas, aí as áreas querem mostrar entregas, e assim, a área X vai lá e implementa o WhatsApp para um serviço, aí a área Y vai um outro WhatsApp para outro serviço. Só que assim, quando você entra numa. Eu dei essa sugestão, falando de seguros, escolhe 5 seguradoras. Entra no site delas e vê a quantidade de telefones que tem. Quanto mais telefone tiver no telefones úteis, pior é a operação dessa seguradora. E aí pensa que uma seguradora não vende o seguro. Ela cria o produto e ela Tá. distribui esse produto através do corretor. Aí o corretor opera com 10 seguradoras. Se cada seguradora tiver 10 telefones, a gente está falando de 100 telefones que ele tem que ter.
ali. Para cada coisa, uma coisa. Na seguradora A, esse telefone faz isso, na seguradora B. É por isso que o orçamento demora, não consegue fazer na hora o orçamento, por isso? Pois é, não, até consegue fazer na hora, mas hoje esse processo está muito avançado já, né, do cálculo de Tá. seguro. Mas o processo de atendimento e tudo mais, ele tem Ah, alguns o pós-venda, você está afinamentos falando do pós-venda, necessários, né? né? É o Do pós-venda. pós-venda, né? Né? É um Tanto problema é, só de 99,99% das empresas, né? É, acho que essa questão, a parte de CX da empresa, né, que é Customer Experience do cliente, do corretor, do Sim, funcionário, isso é muito importante, assim, a maioria das empresas tem essa área, porém, todavia, contudo, nem sempre, né, a experiência para o cliente é a melhor. Então, acho que esse é um processo vivo, que as empresas precisam batalhar e buscar através de indicadores, né? Eu acho que existe uma ânsia do empresário em reduzir custos. Então, assim, se eu fizer esse atendimento através de bot, eu vou economizar 5 headcounts. sim, Beleza. robotizar tudo, né? Legal, bacana. Agora, esse É. bot tem que ser capaz de fazer o que aquelas 5 pessoas faziam, ou até fazer mais, porque ele é um bot, né? Porém, nem sempre é assim que acontece. Por quê? Muitas empresas, com a ânsia de querer se apresentar para o mercado de forma mais digital, elas transformaram aquilo que era no o telefone, o WhatsApp. Então, assim, você ligava o telefone para isso, tecle um, para aquilo, tecle 2, tecle 3, aí você tecla, aí você vai para uma outra árvore de decisão, tá aí 8, 9 opções, as pessoas se perdem, é super ruim, a experiência é péssima. Só que teve gente que foi levando essa mesma estrutura para dentro do WhatsApp. Aí você só mudou um canal de voz para um A canal de ferramenta. mensagem, né? E aí isso não é digitalização, isso não é automatização, isso não é inteligência artificial. Né? Então, assim, existe um parque tecnológico à disposição dos Sim. profissionais para que se implementem projetos concretos, que realmente tragam, né? Léo, Uma redução de custo e uma evolução de atendimento. Né? fala para mim, um conselho então, para essa, que você deseja seguir essa parada de carreira, de operação, né? Liderança. Qual que é a ideia? Então, qual é o conselho que você daria então? Para não bater na. Porque assim, quer dizer, você está mudando as ferramentas, a forma de atuar está precária ainda, não é isso? Olha, eu vou dar dois conselhos, né? Um para quem ainda está na caminhada, né? Ou seja, está nas áreas mais operacionais e táticas, e outro conselho para quem já está na área de estratégia, na área estratégica, né? Assim, para quem está na área operacional, pré-tática e tática, eu diria assim, é, saibam por que você está fazendo o que você está fazendo, né? Isso é muito importante. Quando você entende por que você faz uma atividade, você se torna capaz de, primeiro, entregar um resultado, segundo, propor mudanças, terceiro, alertar a liderança de que existe algo que não funciona bem. Esse é o primeiro conselho para a turma que está mais no operacional e tático. Para quem está no Legal. estratégico, o que eu diria? O meu conselho, fique atento aos seus resultados, meça tudo através de indicadores, crie novos indicadores, né? Às vezes as pessoas têm, eu vou dar um exemplo de indicador de atendimento, que é assim, nível de serviço, né? 80% dos clientes atendidos em até 20 segundos. Esse é um indicador antiguíssimo, super clássico, assim, qualquer empresa que tem atendimento telefônico ou por mensagem, ele tem esse indicador, que é o nível de serviço. E por anos as pessoas sempre acompanharam suas operações com esse indicador, entre outros, né? Mas esse é um indicador muito importante. Para mim, Wellington Lopes, o Well, eu acho mais vale você, ao atender o cliente, resolver o problema, do que atender todos os clientes, 80% dos clientes em até 20 segundos, e não resolver o problema de ninguém. Então, o que é mais eficiente, né, na minha visão estratégica, é que o atendimento seja efetivo, né? Então, assim, Assertivo. que é o tal lado, porque é usado muito termos em inglês no mercado, em todos os mercados, né? Então, é o Sim. First Call Resolution, né? Então, mensagem, First Message Resolution. Então, é o FCR, que é o telefone, First Call Resolution, é o FMS, First Message Solution. Este é um indicador importante. Porque não adianta nada atender todo mundo rapidamente e não resolver o problema de ninguém.
Não adianta atender todo mundo rapidamente e a pessoa ter que ligar 5 vezes para obter êxito numa dúvida, para obter êxito numa regularização de uma questão, de um boleto, de um documento, de uma renovação, e eu acho que isso é muito relevante, né? Hoje o Então, cliente... qual as habilidades para ter essa competência que eles têm que ter nessa área? O que é essencial, então, para realmente fazer isso aí virar acontecer? Não Olha, ser tão subjetivo esse atendimento, quer dizer, é rápido, mas não funciona, não é eficaz. eu acho que eu vou usar um termo aqui que eu uso, com quem já trabalhou comigo conhece esse termo, né? Que eu diria para os gestores, né, usar um conceito que chama TBC, né? Que é próprio, eu que criei ele, chama tira a bunda da cadeira, Teve? né? Ah, legal. Tira a bunda da cadeira, né? Vai atrás, entende o processo, vive o processo, né? Tem muita gente que não tem contato de como é que funcionam as coisas. Então, você lidera uma área que atende o cliente, ou você lidera uma área que entrega produtos e serviços, você lidera uma área que atende o vendedor, enfim, é técnica, independente. Você precisa realmente sentir na pele. Faça um projeto, chama sentir na pele. Tira a sua bunda da cadeira e vai sentir na pele o que o cliente precisa fazer para comprar. O que o cliente é submetido depois que compra. Como o cliente é atendido quando ele tem um problema. E não porque você não confia no processo que está lá e nas pessoas que estão executando, mas no sentido de você encontrar oportunidades, né? Encontrar fricções, encontrar momentos que não são positivos, encontrar gaps, deficiências. Às vezes tem coisa que não faz nenhum sentido, né? Então, assim, e às vezes Sim. você pede uma informação para o cliente que para quem está pedindo é realmente importante, mas para quem está fornecendo não faz nenhum, é irritante, né? Então, assim, você vai lá e fala, digite o seu CPF. Aí você vai lá e digita. Quando a menina atende no telefone, a primeira pergunta que ela faz, pede CPF. Qual o seu CPF? Você se sente um otário. Você fala, ué, mas eu acabei de digitar o CPF. A menina, o Redundância. rapaz, a pessoa que está atendendo, ela não tem culpa. O que aconteceu foi que Sim. existe uma tecnologia que é URA, né? Onde você digita e ele deve fazer uma consulta e retornar e repousar na tela do operador os dados. Por às vezes falha. Só que assim, se está falhando em 9 em 10 consultas, então pera lá, a gente ou retira do ar e corrige essa tecnologia, implanta uma tecnologia que tem uma assertividade melhor, ou evita esse desconforto, que é o cara digitar o CPF e depois ter que falar o CPF novamente, né? Então, assim, uma série de questões, dicas de Será que não é aquela coisa reclamações. do crescer, Well? A pessoa cresce, mas não se estrutura, não acompanha a estrutura. Sempre pensando nos custos daquela coisa, e fala, não, depois eu vejo isso. E aí o cliente se perder uma, eu tenho 10. Eu trabalhei muito em empresa assim. Fala, que você vai lá, tira o pedido. Eu falo, não, mas e aí o atendimento? E o pós-venda? Eu sempre tive até uma coisa pessoal com as empresas que eu gostava de tratar o cliente como ele deve ser tratado. Porque hoje o cliente não investe R$ 1 se ele não tiver certeza do que ele vai ter retorno disso aí, entendeu? É complicado. Eu acho que os custos são importantes, né? Ele é a razão também do resultado da empresa, que nenhuma empresa faz filantropia, as empresas querem ganhar dinheiro. Sim, Mas eu claro. acho que, como você disse, a dica é essa, assim, fazer as pessoas têm que viver, sentir na pele Viver. a que processos, né, você submete seu cliente, né? E se esses processos Sim. estão ok. Tem coisas que não tem jeito, tem coisas que são mais friccionadas mesmo, faz parte do processo, e tem coisas que não. Às vezes uma coisa simples funciona assim de maneira gigantesca, né? Então, acho que é isso. Legal. Eu diria um pouco para a área de operações em geral, seja seguros ou outros mercados, a liderança precisa sentir na pele o que está acontecendo, sem, obviamente, toda aquela bagagem de atuação, que é gerir a operação por indicadores e resultados, níveis de satisfação, experiência do cliente, reputação no Reclame Aqui, né, no Sim. consumidor.gov, que eu diria assim, uma empresa bem posicionada, ela realmente se preocupa com essas questões. Então, você vai lá no consumidor.gov e você vê como que essa empresa trata quem reclama. Né? Você vai no Reclame Aqui, é a mesma coisa. Acho que processos judiciais, tudo isso é um conjunto de coisas importantes que a reputação hoje ela vale muito, né? E para você ter um problema de imagem, as perdas financeiras
são imensas. E tem estudos Sim. científicos mundiais, como o NPS, né? Onde traz a relação de quanto ganho a empresa tem a mais por ter um NPS, tantos pontos de NPS acima e tudo mais. Acho que uma dica é cuidar realmente da experiência do cliente e viver os processos, né? Constantemente, né? Bacana, E aí você tem que pegar o cara bacana. de tecnologia que criou lá a interface, que criou a árvore de decisão que vai ser implantada no bot, esse cara viver aquela experiência e ele entender se aquilo faz sentido. Porque quando cada um tá operando dentro da sua caixinha, o cara de tecnologia que programou, ele Ele não tem programou. expertise, ele não tem Exato. expertise do ramo. Ele não Ele, tem ele expertise do programou, ramo. ele programou aquilo lá de acordo com o requisito técnico. Veio um documento É, eu técnico descrevendo o vou que fazer que vou fazer precisa uma fazer. parte. Nos Diga. anos 90, quando eu já estive programador, né, já estive também isso, também tem uma carreira bem grande nessa parte. Para entender o que o cliente queria, conversava. Falava, amigão, o que você quer? Como é que você quer a tela? O que você quer de relatório? Aonde você vai chegar? Como é que sua empresa funciona? Desde a matéria-prima até onde vai sair. Então, a gente pode entender o ramo, porque a área de tecnologia não é mágica. A IA está aí, mas hoje o que acontece? A nova geração tem essa ferramenta, mas hoje eles não sabem fazer as perguntas. Né? O que você vai extrair disso aí? Então, é onde o IA, para quem é mais maduro, vamos dizer assim, vai surtir mais efeito inicialmente. Só Sim. para você ter uma ideia, a gente consegue fazer qualquer coisa. Né? No IA, hoje está surpreendente, né? Mas eu vou dar um cavalo de pau, El, aí. Diga aí. Eu vou dar um cavalo de pau porque você falou logo no início que está casado, casadão, feliz eu fui no seu casamento, né? Eu pude brindá-lo, né, junto a ti. De projetos novos, assim, o que que você está fazendo, inovação, que eu vi que você tem muita experiência realmente seguros. Até quem for de empresas, né, de seguradora, vai até querer seu contato com você, eu tenho certeza. Como eu vou querer dos seus mentores, como eu vou querer entrevistar os seus mentores também, se eu puder conhecê-los, né? Fala um Olha, pouquinho de Alex, projeto. os projetos no momento, assim, acho que eu estou sempre estudando, né? Estou sempre me capacitando, porque eu realmente acredito que a gente nunca vai saber tudo, né? Então, Sim, acho que o profissional ele precisa exercitar muito a mente, né? Porque ela é dali que se fomenta grandes realizações profissionais. Sou um cara muito conectado, assim. No momento, né? Eu estou muito ligado à questão de experiência do cliente, né? Assim, voltado bastante para esse processo, entendendo, legal. estudando também a parte de IA generativa, por exemplo, que é uma coisa importante nos processos. É, e estou aí buscando um novo projeto na minha carreira, assim, eu já concluí Legal. muitos É projetos. segredo ainda. Não fala agora. Deixa para o próximo episódio. É Deixa para o segredo. próximo episódio. Mas eu estou aí com grandes projetos. Eu sou um cara muito Legal. energético, assim, tenho muita energia, muita vontade muito combustível para queimar, né? Apesar dos meus cabelos brancos, que é hereditário, tenho 49 anos e estou cheio de energia, sou um cara bem diverso também, gosto de coisas diferentes. Então, assim, é de A a Z, sabe? Já fiz Kung Fu, já fiz sapateado, já Não, que legal. na pandemia aprendi a fazer velas aromatizadas, velas em Ó, gel, que bacana. velas em cera de coco, velas de parafina. Então, assim, Que eu legal. acho que um bom equilíbrio para um profissional não é ele ser o bom profissional não é aquele que trabalha 20 horas por dia. É aquele que parte do dia se dedica ao trabalho e parte do dia se dedica a você mesmo. Né? E o que é se dedicar a você mesmo? Não é só fazer uma pós atrás da outra, uma especialização atrás da outra. Eu acho que essas formações tradicionais são importantes para o seu crescimento, desde que você tenha o seu profissional andando ao lado do que você está estudando. Então, assim, eu não acho que vale a pena uma pessoa de 21 anos fazer um MBA, que ela às vezes está no mercado de trabalho como analista. Fazer um MBA sendo um analista, eu acho que você não aproveita o curso, porque o MBA é para quem já está numa posição mais estratégica. Né? Então, eu acho que além dessas questões, as pessoas buscam muito isso, Perfeito. os títulos, e eles são importantes, eu também os tenho, e tenho em grandes instituições, porque eu sou formado pela USP, sou pós-graduado pela FGV, por exemplo, então Olha que legal. eu não sou uma pessoa que despreza isso.
Porém, a gente tem que cuidar da gente, né? O que é cuidar da gente? Também fazer coisas que a gente gosta, né? E fazer coisas que a gente gosta não é só estudar sobre trabalho, né? É ter também uma pluralidade, sabe? Então tem gente que curte tirar uma foto, tem gente que curte assistir uma série, tem gente que curte ler, tem gente que curte pintar, curte dançar. Eu acho que isso é fundamental. Hoje, eu diria para você, nessa onda de adoecimento emocional e psicológico que nós vivemos, Sim, né? As sim. pessoas precisam perder o Wi-Fi. Eu uso essa expressão e vou explicar o que que é ela. Ela tem que buscar Isso, fala. conseguir fazer uma atividade que não seja de trabalho e que ela consiga tirar o USB do Wi-Fi, que ela fique sem Wi-Fi, né? Que ela se desconecte um pouco do que ela é, qual é o profissional, das responsabilidades familiares, com filhos, esposas, maridos, família, amigos. Então, isso é importantíssimo, né? Então, assim, tem gente que encontra essa desconexão numa luta, tem gente que encontra essa desconexão numa corrida, tem gente que encontra essa desconexão numa leitura, né? E aí, Nossa. e tem gente que encontra essa desconexão pintando pano de prato. Isso não é sobre o quanto vale essa atividade multidisciplinar. O que está fazendo, né? Não é o Exato. que, e Porque sim hoje, né, fazendo. uma empresa de sucesso trabalha com equipes multidisciplinares. Né? E quem não consegue trabalhar em equipes multidisciplinares não consegue fazer boas entregas. Então, é importante que você também busque coisas que alimentem uma caixinha em você que não vai trazer nenhum dinheiro, mas pode trazer satisfação, pode trazer relaxamento, pode trazer sanidade mental, pode, né, pode trazer saúde emocional, né? Então, às vezes, tem que se cuidar. Então, tem gente que se cuida loucamente do corpo e isso é uma válvula de escape para perder o Wi-Fi dela do dia a dia, da responsabilidade de mãe, esposa, Sim. mulher, executiva, né? Entre outros fatores. Então, eu acho isso fundamental. Né? Eu sempre estou fazendo alguma coisa um pouco fora da curva. Assim, eu sou um executivo e estou fazendo velas. Eu sou um Hum. superintendente e me apresentando lá no musical do sapateado. Né? Então a questão é buscar coisas que te dê prazer, que te dê novos relacionamentos, novos círculos, porque senão você fica num ambiente muito tendencioso, né? Se todos os seus amigos são seus amigos do trabalho, né? Se todo o seu círculo Sim. de relacionamento são pessoas que fazem as mesmas coisas que você, já começa você não tem um círculo diverso, né? Então acho que a diversidade também Hum. tem que trazer para a sua vida, né? Tá servindo muito para mim, viu? Eu É, falei que eu ia aprender muito nesses episódios. eu acho que tem isso também, sabe? Fazendo um gancho aí com a diversidade, assim, a pessoa que não leva uma vida diversa não consegue ser uma pessoa diversa, né? E a diversidade, Sim. as pessoas às vezes acham que a diversidade é só Não, é de muito forte cor, isso aí. Isso gênero, aí tem que deixar, tem que idade. deixar. Isso aí vai pro corte, meu. Isso aí vai, eu vou fazer, com certeza. Muito, Né? se você não consegue viver uma vida diversa, você não consegue ser diverso. Exatamente. Isso Não aí, consegue ser diverso, né? Então, assim, se você legal. se segregar em clusters, né? Vamos aos termos técnicos empresariais, se você ficar no mundinho do seu cluster, você só vai ver aquilo. E outra coisa, até as próprias redes sociais, né? Então, assim, as próprias redes sociais, todas elas, tá? YouTube, Instagram, Já divulga as suas. Oi? Já divulga as suas Vou também. Divulga divulgar. a sua rede social também. Todas as redes sociais, ela tem uma tecnologia por trás que é um algoritmo. Então, ela entrega Sim. o que você quer ver. Né? E como é que ela detecta isso? Né? De forma assim, muito simplória, porque eu não sou um cara de tecnologia, eu sou um cara de operações e que usa a tecnologia a meu favor. Os algoritmos eles observam os seguintes fatores: que tipo de vídeo e conteúdo você assiste mais, que vídeo você vai até o fim, que vídeos você curte, que fotos você curte, e ele começa traçando o seu perfil e ele te entrega um algoritmo. Né? Pessoas que têm hábitos em comum, gostos em comum, costumam ter algoritmos muito próximos. Então fique atento, né? A rede social ela veio, né, assim, para contribuir e acho que contribui muito, mas ela também pode ser um grande ofensor na sua vida, porque você pode ficar tão lixado, né? Eu vou dar um exemplo da polarização, né? O povo da esquerda e o povo da direita. Tá cheio de gente que é de direita e só vê conteúdo da extrema direita. Por quê? O Sim. algoritmo dele, ele só assiste aquilo, ele perde o contato com a extrema esquerda. E vice-versa. A extrema esquerda, às vezes, não vê nada da extrema direita. Então eu dou um conselho. Você é da esquerda, continue seguindo e assistindo coisas da direita. E vice-versa. Você é da direita,
assista coisas da esquerda, porque senão Sim. você fica num grupo que todo mundo vê as mesmas coisas e tem a mesma opinião, e isso não é ter uma opinião diversa, né? Não, O isso é fato de como você mensagem final seria até isso aqui. é, Mensagem final. é Formadores de opinião não chega a lugar nenhum. exato. Verdade é essa. Se você tem muita outra coisa, Alex, que é legal. Você tem muita certeza das coisas, desconfie, né? A maior preciosidade da vida é a incerteza, né? Nossa. Eu diria para você que o segredo para o sucesso profissional, ele não está nas grandes ideias, porque está nas perguntas sem resposta. Quer encontrar uma ideia legal? Vai buscar uma pergunta sem resposta. Né? Pega um processo, Nossa. pega um produto e vai buscar o que pergunta você não consegue responder. Aí você achou uma pergunta que você não consegue responder? Fatalmente tem umas 3 oportunidades ali, né? Às vezes o pessoal acha que uma boa entrega é fazer um produto lindo, né? Claro que é importante, não estou desprezando. Mas eu digo assim, quer ter sucesso? Vai buscar as perguntas sem resposta. Toda pergunta sem resposta tem uma oportunidade. Quem trabalhou comigo sabe disso, né? Quem Que não legal. acreditou nisso se constatou na prática. E acho que isso é uma coisa que é grátis, não tá nenhuma apostila, não tem nenhuma Correr atrás. bibliografia, né, É o de, de TBC lá. Harvard, mas eu acho que é o TBC, tira a bunda da cadeira, vai atrás, vai buscar as perguntas sem TBC. resposta, entendeu? E Que busca legal. também viver um universo viver em um ambiente mais diverso, em todos os aspectos, né? Isso. Acho Os que ouvintes vão adorar isso aí. Os ouvintes eu tenho certeza que vai adorar isso aí. é isso aí. Com certeza. Acho que isso eu falo Passa muito, né, suas Alex? redes, Eu Wellington. sou um orador nato. Não, não tem problema nenhum. Eu tô mais no seu tempo. Você Você está tem correndo do que para nós. acho que para os seus ouvintes ter uma curiosidade legal sobre mim. Eu falo muito, eu dou palestra, eu tenho uma oratória assim bastante razoável, eu diria, né? Assim, pelo menos ali um Legal. pouquinho acima da média. Eu me Então, eu queria que você classifico. passasse seus projetos, seus contatos para o pessoal ainda Vou correr. passar já. Mas a última coisa que eu vou falar, uma curiosidade sobre mim, que acho que pode inspirar Hum. alguém. Eu sou um gago tratado, né? Não sei se você se lembra, mas eu tive que fazer fono lá dos 9 até os 12 anos porque eu tinha uma gagueira e eu não conseguia falar várias coisas, né? Eu gaguejava Ainda muito. bem que você era gago, hein, Wellington? Imagina se você não fosse. Pois é. Então, às Já vezes, estamos aqui quase 50 minutos aqui falando. eu falo pra caramba, mas acho que essa é uma questão, assim, da diversidade, a diversidade, né? Eu acho que vão acontecer diversidades, gente. Vão acontecer Fala das mais sobre mais. isso. É muito aprendizado. Eu fiz esse pod para mim aprender aqui mais. Tem muitas, acho que, assim, as adversidades estão aí. Ninguém é perfeito. E a gente tem que encarar essas adversidades, né? Então, assim, eu encarei algumas já nessa vida, né? Então, assim, eu sou um gago tratado, né? E que um gago não se cura, né? Eu continuo sendo gago. Mas como é que você não gagueja? Porque eu fiz tratamento, esse tratamento me trouxe técnicas para que eu não gaguejasse. Então, quando eu estou Olha, conversando, falando e eu dou uma pausa, eu não eu, estou pensando o que eu vou falar, eu estou mudando a frase, porque eu não vou conseguir falar aquela palavra, por exemplo, vou gaguejar. Então, assim, nossa, se eu ficar muito, ner- imperceptível. se eu ficar muito nervoso, ou se eu estiver chorando, muito emocionado, eu não consigo controlar, e aí a gagueira vem mesmo, né? É Então, assim, mesmo, essa que é uma loucura. diversidade. Uma outra diversidade da minha vida, eu sou um homem gay, né? Você sabe, mas talvez seu ouvinte não sabe, sou um homem gay, Sim. me assumi gay com 19 anos de idade, né? Então, assim, eu falo que para ser gay nesse país tem que ser muito macho, então também é uma No tempo que ninguém se assumia, né, Well? exato, uma diversidade complexa. Já passei várias situações, várias, assim, de trabalho principalmente, e que é uma diversidade, né? Não sou uma pessoa de estrutura física padrão, né? Eu sou gordo, né? Também tem essa diversidade. Não, você se acha gordo, você se acha gordo. Não, o MC relata, delata, não tem jeito. Mas enfim, acho que são as adversidades na vida vão acontecer. E aí a Legal. sua capacidade de lidar com isso é o que vai te impulsionar para frente, né? Tem até uma amiga, Alessandra Marchetti, gosto muito dela. Então faz um tempão sem falar com ela. Ela tem, acho que é um podcast chamado Dos Limões a Caipirinha, uma coisa assim. E é bem Hum. legal também, fazendo propaganda do pod da amiga aqui. Mas ela também é uma pessoa que enfrentou bastante adversidades, tanto pessoais quanto profissionais.
Eu acho que é um pouco Legal. isso. As adversidades vão acontecer. Vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que não vai gostar de você. E tá tudo bem, né? Porque se você tiver rodeado de pessoas que te adoram e ninguém tem uma opinião diferente sobre você, ninguém te acha alguma coisa negativa, desconfie, meu amigo. No caso, meu primo, né? Desconfie, né? Quando tudo à Sim. sua volta, nada te traz uma reflexão de pontos que você precisaria melhorar, alguma coisa está errada. Nada, nada te incomoda, Você está com nada te muita incomoda. certeza, está com muita certeza das coisas, comece a buscar as incertezas, Hum, né? As entendeu? incertezas que trazem, tiram muito mais da gente do que a própria certeza. Acho que é isso. Mas o pessoal vai querer te ouvir muito. Se você Vamos não aos meus passar a rede contatos, social, né? Meu contato, né? o seu O trabalho, Wellington, os projetos aí, que você tá, como é que é esse LinkedIn, negócio de palestra? É, meu LinkedIn é Wellington Lopes, você vai lá, acha rápido. Meu Instagram é Wellop, com três L's, Wellllop. Meu TikTok também é o Elop, né? E meu Facebook é o Wellington Lopes. Mas eu diria assim que hoje eu uso mais o LinkedIn, o Instagram e o TikTok. O Facebook eu acesso diariamente, porque eu ainda tenho um círculo de pessoas que estão lá e ainda não migraram para outras redes, né? Mas eu ainda tenho minha conta lá e mantenho minha conta ativa. O meu telefone, vou pedir para você passar depois no vídeo, pode passar. E o meu e-mail é cepolwl, que nada mais é que Lopes ao contrário, né? Sepol, Lopes ao contrário, sim. WL, de Wellington Lopes, Eu vou arroba pôr nos links, gmail.com. no link quando Isso. eu vou postar, porque isso aqui nós estamos gravando, esse aí não é ao vivo, né? Uhum. Mas vai estar postado aí a data, vocês vão saber logo em breve, vai ser esse mês ainda, finalzinho do mês, Legal. né? E eu vou colocar nos links abaixo, que aí o truque que você falou vai estar no link, a pessoa clica, ela já vai direto no, tá? E aí vai ter projeto tudo lá para o seu trabalho, né? Tanto no Instagram, tudo vai estar Sim, no sim, seu. sim. Sim. Tá Então, eu bom? queria realmente agradecer, cara. Você. E você, agora eu vou falar uma coisa que você não sabe, que eu deixei para o final justamente. Que você foi a primeira pessoa que eu pensei nesse projeto, mesmo há 5 anos atrás. Ah, que Entendeu? legal. Então não mudou e eu consegui. Então, aquela coisa, a gente fala de lei da atração, aquela coisa toda, né? Que o pessoal fala. E o que você quiser, você pode fazer na vida, né? Até casar 3 vezes, né? Pra você ter uma ideia como é que é o negócio. E ter 5 filhos e 4 netos por enquanto. E a meta é 18, né? Mas ainda vou falar muito mais da minha vida, mas eu estou preocupado mesmo em aprender. E hoje eu tive um aprendizado, né? Eu sei que todos estão vendo aqui, com certeza agregou bastante, tá? Então eu vou ficar assim imensamente agradecido. Outros convites virão, pode acreditar. Também quero ouvir seus mentores, que eu fiquei muito, chama muita atenção essa coisa do mentor, tá? Eu tenho várias pessoas que eu admiro, mas eu não adotei nenhum mentor ainda. A verdade é essa. Meu mentor é meu guia, minha cabeça aí, né? Tem experiência em muita coisa. E agora esse projeto eu acho que vai ser o projeto da liberdade, né? Que eu tenho sonhos ainda de viajar, conhecer o mundo, né? E eu, se eu quiser, com, sei lá, um empresário que é sorveteiro na praia em Ibiza, eu vou poder fazer um pod com ele, porque esse pod é para todo mundo, tá? Hoje entendemos um pouquinho de seguros, como é que funciona, os trâmites, as coisas legais, o que não é, mas é isso. Então, obrigado, cara, tá? Obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite aí. Eu acho que tudo que você falou até tem várias mensagens finais aí, mas se quiser deixar uns 30 segundos aí para sua galera que você curte, que Alex, vai querer, você obrigado. vai mandar o link. Obrigado você. Desejo sucesso para você. É, gratidão, né, pela escolha da minha pessoa, me sinto lisonjeado. É, acho que é isso, tem que seguir o fluxo, né, não pode parar. Ficar parado é ruim. Né? A gente tem que seguir o fluxo para que a renovação venha, né? Abrir mão do velho para que o novo chegue, né? E dar espaço para novos tempos, né? Acho que a lei de atração que você falou também é fundamental, né? A Sim. gente é o que a gente atrai também. Então, é isso, força, coragem, dignidade, amor, né? É importante. Amor, carinho, família, amigos. Tô meio, tô meio de férias nessa parte aí, mas logo eu vou abrir meu coração de novo. Bacana, faço voz. Eu desejo sucesso para você no canal Acorda Alex, né? A gente tem uma. Eu Yes. esqueci o nome Acorda, dela. Alex.
tem um nome isso, quando a junção da palavra dá um outro. Acho que é cacofonia, não tenho certeza, porque eu sou de exatas, tá? Não sou de humanas, mas eu acho que é cacofonia. O acorda, Alex, faz uma cacofonia porque você está fazendo uma ligação do seu sobrenome, que é corda, a Sim. palavra acorda, de acordar, né? Então achei muito legal. Então, sucesso para você. Conte comigo, né, para Quem você. sabe a gente acordou alguém. Se acordar um nesse vídeo, um ouvinte, eu já vou estar feliz. Se acordou para. Se realmente está o TBC lá, que é a mensagem do dia aqui, vai ser essa, né? Se a pessoa realmente tirar a bunda da cadeira de correr atrás, ela consegue ser tudo na vida Isso que você falou aí, que só ela quiser. para não perder, de repente pode até ser um corte legal. Uma pessoa que te acorde pode fazer toda a diferença, mesmo. Né? Eu acredito muito nisso. Né? E eu Show, falo show. isso porque assim, eu tenho uma experiência dentro da minha casa. Né? Eu tenho meu pai, é seu padrinho, inclusive, você conhece muito bem. Sim. Meu pai é um exemplo de vida, enfim, profissional. Meu pai trabalhou mais de 30 anos no Poder Judiciário, entrou no fórum como faxineiro e se aposentou como Vai ser convidado e, também. e se aposentou como diretor de divisão. Quer dizer, uma história assim lindíssima, inspiradora. Eu sou filho Sim, desse cara e tenho um puto orgulho. Mas e o meu pai foi acordado uma vez por um diretor das lojas americanas. Ele era faxineiro das lojas americanas e um dia um diretor perguntou para ele por que, que ele era faxineiro, se ele era um homem tão atencioso, que falava bem, tinha um sorriso bonito, por que, que ele estava ali. E aí esse cara despertou no meu pai e assim, poxa, acho que eu posso ser alguma coisa. A vida não tinha sido fácil para ele, tinha sido dura. Esse cara, que eu não sei o nome, já deve ter morrido provavelmente, mas talvez ele possa te responder. Esse cara pôs na cabeça dele que ele poderia tentar alguma coisa. E aí foi onde ele voltou a estudar, fazer supletivo. Quer dizer, o acorda, né? Assim, a oportunidade, às vezes, uma chance muda a vida da pessoa. Então, eu acredito muito nisso, realmente. Então, show. bora acordar as pessoas, tá bom? Um beijo, Nossa, valeu, obrigado. sucesso para você. Até Sucesso breve. também, cara. Valeu, tchau, tchau. Valeu, El. Valeu, El. Agora eu não sei como é que sai daqui. Acho que é só sair aqui. Live. Achei. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Wellington, obrigado, cara. Show. Valeu, galera. Até a próxima. Surpresas.